Tem pessoas que têm o hábito de falar assim: ah, no Antigo Testamento era assim, mas no Novo não. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, como se Deus fosse carrasco, que Deus fosse mau. Nosso Deus sempre foi misericordioso. Davi mesmo disse: o Senhor é tardio em se irar-se. O Senhor é tardio em se irar. Quer dizer, Deus sempre foi misericordioso. O problema é que o homem era mau, muito mau. E eles fizeram uma lei dura. E essa lei era essa: olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Mas não era Deus que era mau. Tanto é que Deus falou que se o homem se voltasse para ele, ele tiraria o coração duro, coração de pedra, daria um coração de carne, tiraria um espírito velho, daria um espírito novo. Então Deus sempre buscou a trazer para o homem o arrependimento, o perdão, mas o homem, muito duro, muito pecador, não dava ouvido à voz do Senhor. Por isso, Israel sempre pagou preço, e Deus sempre foi até Israel e tentou tirar Israel da perdição. Israel, se volte para o Senhor, teu Deus. Se você se voltar para mim, eu me voltarei para vós outros. Deus sempre foi misericordioso. É um Deus maravilhoso. Não existe o Deus de ontem ou o Deus de hoje. Existe o Deus de sempre. O Deus de sempre. Não existe essa coisa que o Deus no Antigo Testamento era um Deus duro e um Deus no Novo Testamento é um Deus de amor. Não, o Deus é o mesmo. A ação do homem é que era de maldição, como ainda é até hoje. Mas mesmo assim, Deus tenta transformar o homem. E aí ele tentou uma solução para levar o homem a ser salvo, porque pela lei eles não seriam salvos, porque eles mesmos não implantaram essa lei. Olho por olho, dente por dente. Então, o Senhor Jesus veio e mostrou para nós que o Deus dos céus e da terra era um Deus misericordioso. Ele só quer salvar. Mas o homem, ele sempre buscou o mal, buscou ser mau, ser egoísta, ser prepotente, ser orgulhoso, ser vingativo. Ele sempre buscou o mal, ele sempre buscou o lado errado. Sempre ele buscou fazer as coisas erradas. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele disse: olha, para que você seja salvo, você tem que me aceitar como único Salvador. Tirar todo o mal do seu coração e me aceitar como seu Deus. Aqueles que se arrependem, aqueles que largam o pecado, esses serão os aceitos. Bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, começou o Senhor Jesus trazer para o homem uma possibilidade de alcançar a salvação. Era perdoando. Por isso que o povo de Israel não gostou muito do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: amai os teus inimigos. Amai aqueles que te perseguem, orar por eles. Isso para Israel era morte. Porque era olho por olho, dente por dente. Não, ele fez, tem que pagar, não quero nem saber. Sabendo que ele também era pecador. Foi quando o Senhor Jesus chama a atenção deles, quando levaram aquela mulher pego em adultério flagrante e disseram: essa tem que ser apedrejada pela lei de Moisés. Aí o Senhor Jesus disse: quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. Então o Senhor Jesus começou a mostrar que todos eram pecadores, que ninguém era perfeito. Aí o Senhor Jesus começou a mostrar que Deus sempre foi misericordioso e que aquela lei não era uma lei boa para eles, porque senão nenhum deles alcançaria a salvação. Teve uma vez uma discussão, o Senhor Jesus falou sobre a lei, aí os discípulos falaram: mas Senhor, então quem conseguirá ser salvo? Aí ele disse: o que é impossível para Deus? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Quando a pessoa se arrepende, quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela perdoa as outras pessoas, quando ela busca misericórdia, ela alcança. Então o Senhor Jesus disse: olha, quem for misericordioso alcançarão a misericórdia. Então agora a salvação é alcançada quando eu me arrependo dos meus pecados e perdoo também quem me fez mal. Antigamente, como diz muita gente no Antigo Testamento,
Não era assim, a pessoa fez o mal, ela tinha que pagar. Mas sabendo que aquela também, que estava ali, fazendo aquela pessoa pagar pelo erro dela, também era pecador. Então, aonde o Senhor Jesus trouxe essa palavra, quem não é, ou quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ninguém lançou. Então, meu amigo, minha amiga, não existe essa coisa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deus é um só. Deus é um só. Hebreus capítulo 13, Deus fala que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então não tem isso. Não existia um Deus carrasco, agora existe um Deus bom. Não, Deus sempre foi misericordioso, tardio em irar-se. Deus das maravilhas. Ele buscava Israel o tempo todo para tirar Israel do pecado. O tempo todo Deus estava lá com os profetas falando, é só pegar a Bíblia. Com os juízes falando, Israel não se voltava para Deus. Israel preferia servir os outros deuses, os demônios, os espíritos malignos, viver na maldição, do que aceitar o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. E por isso, vinha sobre eles a maldição. E eles tentavam transferir isso para Deus. Deus nos abandonou, Deus nos deixou no sofrimento, Deus nos deixou ser escravo. Mas eles nunca disseram, nós erramos contra Deus. Pecamos contra o Senhor, deixamos de fazer a sua vontade, por isso agora estamos pagando o preço tão merecido por não ter ouvido a Deus. Então não existe essa coisa de o Antigo Testamento. Tudo que Deus falou no Antigo Testamento tem no Novo. O Senhor Jesus vem ressaltando sempre o Antigo Testamento, porque Deus é um só. Tudo que Deus fala no Antigo Testamento está no Novo. Então, nós temos que ter muito cuidado com as pregações de muitos homens que ficam separando a Bíblia e muitas vezes em oculto eles falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus carrasco que matava, destruía todo mundo. Nunca foi assim o Senhor. Sempre foi misericordioso. É só você pegar a Bíblia. Deus sempre buscou salvar o homem. E hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. Mas hoje, Deus nos deixou uma condição: aceitar o Senhor Jesus como único Salvador. Mas para isso, a pessoa tem que abandonar o erro. Tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar a fornicação, tem que abandonar o adultério, tem que abandonar a mentira, os palavrões, a roda dos escarnecedores, a bebedice, as noitadas. O homem tem que fazer o que agrada o Senhor, fugir da aparência do mal, largar o pecado, se arrepender dos pecados, para que o Espírito Santo venha sobre ele, para que ele receba a graça do Senhor Jesus. Para ser salvo, nós temos que aceitar o Senhor Jesus, e aí entra a obrigação. Ouvir a palavra, guardar no coração e obedecê-la. Praticar ela. Amém? Se cumpre então com isso a palavra que o Senhor Deus deixou lá atrás, quando ele disse: se você se voltarem para mim, Israel, fizer a minha vontade, eu vou tirar o seu coração de pedra, vou dar um coração de carne. Vou tirar esse espírito velho e vou dar um espírito novo. Essa palavra se cumpre aqui agora. Quando a gente chega na presença de Deus, aí eu falo de mim, cheguei com meu coração duro, pedra, ódio, mágoa, ressentimento, vícios, tudo de errado. Mas quando eu aceitei meu Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu faço, ele entrou, tirou aquele coração maldito que só me trazia problema e botou o coração dele. Coração de amor, de arrependimento. Tirou o espírito velho que me levava para as drogas, para os vícios, para a noitada, para a prostituição, para o adultério, para tudo de errado, e me deu o Espírito Santo. E aí eu passei a fazer o que é certo. E com isso alcancei a salvação. A minha família é abençoada, a minha saúde é abençoada, a minha vida financeira é abençoada. Tudo meu é abençoado, porque o Senhor tomou conta da minha vida. Por isso ele disse: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor Jesus te abençoe.